Então, gente, nossa aula de hoje, continuando aí nossa revisão, vai ser sobre MRUV, ou seja, retilíneo, movimento retilíneo uniformemente variado. O que significa, né? Que tipo de movimento é esse? Retilíneo é a trajetória, né? Reta. E o que é uniformemente variado? O que varia uniformemente? A velocidade. Né? No MRU, movimento retilíneo uniforme, a velocidade era uniforme. Agora, a velocidade varia, só que ela varia uniformemente. Ok? Como assim varia uniformemente? Vamos colocar aqui velocidade e aqui o tempo. Então, eu tenho uma velocidade em metros por segundo e aqui em segundos. De 0 no tempo 0. Aí passou um segundo, essa velocidade agora é 10. Aí passou mais um segundo, no segundo 2, a velocidade é 20. Aí passou mais um segundo, a velocidade é 30. Passou mais um segundo, foi para 4, a velocidade é 40. Ou seja, a velocidade aumenta sempre de 10 em 10 e o tempo aumenta de 1 em 1. Ou seja, ela varia sempre o mesmo tanto no mesmo tempo. Ela varia uniformemente, ela está aumentando sempre de 10 em 10, ok? E já que agora a velocidade varia, a gente tem que ter uma grandeza para medir, capaz de medir essa variação da velocidade. Que grandeza é essa? Quem que mede a variação da velocidade? A aceleração. Então, a aceleração mede a variação da velocidade. Então, toda vez que a velocidade variar, vai ter aceleração. Por isso que ela não aparecia no MRU, porque a velocidade não variava. O V era igual ao VO. Então, quando eu pegava a variação, V menos VO, dava zero. Então, não tem aceleração, certo? Só faz sentido falar em aceleração quando a velocidade variar. Então, como ela mede a variação da velocidade, o que é a aceleração? A aceleração é o tanto que a velocidade varia no tempo, no intervalo de tempo, delta V sobre delta T. Ela vai medir isso aqui, ó. Nesse caso aqui, a aceleração seria o quê? A variação da velocidade, por exemplo, V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha, quem é V2? 10. Quem é V1? 0 dividido por 1 menos 0, que vai ser 10. Qual é a unidade? Metros por segundo dividido por segundo. Então, fica metro por segundo ao quadrado, certo? Então, vamos aqui, ó, delta V sobre delta T. O que é delta V? Delta V é V menos VO, dividido por delta T, que é a variação do tempo. Mas a gente pode colocar aqui eu nem preciso colocar delta, que ele vai me dar o tempo, né? Então, vou colocar por T. Então, a aceleração é igual V menos VO dividido pelo tempo. Se eu multiplico isso cruzado, eu fico que V menos VO é igual a A vezes T. Se eu passo esse VO para lá, eu chego na primeira equação do MRUV. V é igual VO mais AT. Olha que interessante. Essa equação, ela é uma equação da velocidade em função do tempo. E ela é do primeiro grau, porque o tempo só não está ao quadrado. Então, essa daqui a gente fala que é uma função horária da velocidade. Por que ela é horária? Porque ela está em função do tempo, ok? E ela é do primeiro grau. Ah, Pauliane, ela é do primeiro grau igual do MRU. Mas no MRU era da posição, era S igual a SO mais VT, da posição em função do tempo. Aqui é da velocidade em função do tempo. Então, essa daqui, ela é também conhecida como a função horária da velocidade
no MRUV. Da onde ela saiu? Simplesmente da definição de aceleração. Então, essa é a primeira equação do MRUV. A segunda equação do MRUV, ela fala que D é igual a VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Essa aqui é a mais dificilzinha de guardar, certo? D é igual a VOT mais 1 meio de AT quadrado, que é a nossa segunda expressão. Se eu coloco no lugar de D o S menos SO, fica, se eu considero que D é igual a S menos SO, fica S menos SO é igual VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Que às vezes no exercício vai me dar distância, ótimo, você já joga nessa direto, distância percorrida. Mas às vezes vai me dar a posição final e inicial. Então a gente vai jogar nessa fórmula aqui, ó, vou passar o SO para lá. S é igual a SO mais VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Olha aqui, quem é essa função? Ela é uma função do espaço de S em função do tempo. Agora observem aqui, o tempo aparece ao quadrado. Então, essa daqui é a função horária da posição S no MRU. Aí vamos colocar aqui, ó, ela é do segundo grau, ok? Ou seja, o T está aparecendo ao quadrado. Então, vamos lá, vamos trabalhar com essas duas funções horárias que a gente tem. Então, a gente tem duas funções horárias do MRU, né? A gente tem a primeira função horária, funções horárias do MRUV. Funções horárias do MRUV. Quais são? V igual VO mais AT e S igual a SO mais VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, como que essa função aqui pode aparecer? Ela pode aparecer assim, ó, um corpo percorre uma estrada e com um movimento que é descrito pela função V igual a 6 mais 3T. Ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está com uma velocidade inicial, vou falar que está tudo em metros por segundo, de 6 metros por segundo, porque aqui é VO mais AT, então quem está sozinho é o VO, quem acompanha o T é o A, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Agora eu posso falar assim, ó, V igual a 3T, significa o quê? Que o meu VO é zero e que minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Agora, eu posso dar uma outra função. S é igual a 3 mais 4T mais 1 meio de... 1 meio não, vou colocar aqui mais 2T quadrado. O que é isso, gente? Significa que é SO, aqui é VO, e isso aqui, ó, o meio de A é que acompanha o T quadrado. Então, esse 2 é o meio de A. Então, significa o quê? Que o SO é 3 metros, que o VO é 4 metros por segundo e que meio de A é igual a 2. Então, A é igual a 2 vezes 2, 4. Então, prestem atenção. O número que acompanha T quadrado não é aceleração. Ele é a metade da aceleração. Então, toda vez que eu quero descobrir o número qual é o valor da aceleração, eu tenho que lembrar que eu tenho que multiplicar a aceleração por esse 2. É como se esse 2 caísse aqui, ó. 2 vezes 2, 4. A aceleração é 4, tá bom? Porque é o meio de A, que é o número que acompanha T quadrado. Então, isso aqui é a metade da aceleração. Então, se a metade é 2, ela vale 4. Basta multiplicar por esse 2. Eu também posso dar uma expressão assim, ó. S é igual a 3T mais 5T quadrado. O que significa? Que SO é o termo sozinho, é zero, que VO vale 3 metros por segundo e que meio de A vale 5. Então, 2 vezes 5, a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ou ainda eu posso dar a função assim, ó, 3T quadrado. O que significa? Que SO é zero, que VO é zero e que a aceleração é 3 vezes 2, 6 metros por segundo ao quadrado. Observem que a função é do segundo grau, certo?
Então, isso aí vai interferir no nosso gráfico lá de posição versus tempo. Outro exemplo. Qual que é a diferença dessa expressão? S é igual a 3t e S é igual a 3t quadrado. Olha, primeiro grau, S em função de t, uma função do primeiro grau, significa que é do movimento retilíneo e uniforme. E essa aqui, função do segundo grau, S em função de t do segundo grau, significa que o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então, a gente tem que saber as diferenças. Então, qual que é a original dessa aqui? S é igual a SO mais VT. Então, o SO é o sozinho, o SO aqui é 0 e quem acompanha T é o V. V é 3 metros por segundo. E nessa aqui, o SO é 0, o VO é 0 e o A é 2 vezes 3, 6. Ok? Então, qual que é a original aqui? S é igual a SO mais VOT mais meio de AT ao quadrado, certo? Então, prestem atenção quando aparecer a função horária da posição. Da velocidade só tem para o MRU. Então, se aparecer, por exemplo, o MRUV, desculpem, aparecer 3T, mas é V, então a função de V em função de T, só quem tem é o MRUV, ok? Essa função original é VO mais AT, então ela significa que VO aqui é 0 e A é quem acompanha T. Certo? Então, presta atenção nisso, tá, gente? Para não confundir tudo aí. Se for uma função horária de S em função de T apenas, é MRU. Se for de T quadrado, é MRUV. Mas função horária da velocidade só existe para o MRUV, ok? Então, isso aí é que vão ser as funções horárias aí possíveis. Então, às vezes, no mesmo exercício, ele mistura. Ele fala que um carro tem essa função e o outro carro tem essa função. Então, quer dizer, um carro se move com MRU, o outro se move com movimento variado. No mesmo exercício, ele pode misturar os dois, tá bom? Deixa eu ver mais o que aqui, então. Agora, a gente tem a outra função. A outra função é quando eu combino as duas primeiras, substituo uma na outra. Aí, eu chego na equação que é conhecida como a equação de Torricelli. Ok? Aquela que independe do tempo, que fala que V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes AD, certo? Ou seja, velocidade ao quadrado é igual a velocidade final. Desculpem, VO, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes a distância percorrida. Essa não é função horária, por quê? Porque ela independe do tempo. Então, às vezes que a gente não tiver o tempo para calcular, a gente vai ter que lembrar que a gente tem que usar a equação de Torricelli. Então, são essas três equações, tá? Tem que saber essas três equações de cor. Então, se vocês quiserem gravar aí, pensar aí em alguma coisa que fica fácil, né? Os outros falam essa aqui do sorvete, essa aqui do sorvetão, o que vocês quiserem, mas tem que guardar as três fórmulas. V igual a VO mais AT, S é igual a SO mais VOT mais meio de AT quadrado, e a de Torricelli, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD, ok? Então, usem a imaginação aí para compor uma frase aí, se vocês quiserem, que dê para a gente guardar isso daí lá na hora do Enem. Certo que isso aqui costuma cair e a gente precisa de saber as fórmulas, senão não resolve. Agora, uma outra coisa muito importante de MRUV, assim como no MRU, são os gráficos. A análise gráfica. Antes dos gráficos, gente, faltou eu falar uma coisa para vocês. A gente viu o que é movimento progressivo e retrógrado. Progressivo, ir para frente, velocidade positiva, retrógrado, voltar, dar ré, velocidade negativa. Agora, a gente vai ter que ver, então, antes da gente ver esses gráficos de MRUV, a gente vai ver o seguinte: movimento acelerado e retardado. Qual que é a diferença entre o movimento acelerado e o movimento retardado, ok?
O que é acelerado? Nossa, esse carro está muito acelerado, esse carro está aumentando a velocidade, não é isso? Está com uma velocidade muito alta e está pisando no acelerador. Quando a gente pisa no acelerador, a gente aumenta a nossa velocidade em módulo, certo? Tá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e vai aumentando. E o que é retardado? Quando eu piso no freio, minha velocidade vai caindo em módulo, vai caindo em valor. Né? Então a gente tem noção, olha, movimento progressivo é progredir, ir para frente. Movimento acelerado é acelerar, pisar no acelerador, aumentar a velocidade. Então a gente tem que ter claro essa diferença. Um movimento ele pode ser acelerado e retrógrado? Pode. Retrógrado não é ir para trás? É quando eu estou voltando na minha trajetória, igual dei o exemplo, Bom Sucesso, Nepomuceno. Quando eu estou de Nepomuceno para Bom Sucesso, é meu movimento retrógrado. Então, eu estou indo de Nepomuceno para Bom Sucesso e estou pisando no acelerador. É um movimento retrógrado e acelerado. Então, não confundam isso. Muita gente acha que retrógrado é igual retardado. Não. Retrógrado é ré. Retardado é retardar, é devagar, pisar no freio, ok? Então, qual que é a diferença aqui? O movimento vai ser acelerado, toda vez que aceleração e velocidade tiverem o mesmo sinal, ok? E o movimento vai ser retardado toda vez que aceleração e velocidade tiverem sinais opostos. Então, vamos imaginar o seguinte, exemplos. Então, primeiro exemplo, eu vou ter aqui uma tabelinha da aceleração, da velocidade em metros por segundo e do tempo em segundos. E vou dar aqui uma aceleração. A aceleração aqui, ela é de 1 metro por segundo ao quadrado. Ela é constante, ela não varia, ela é sempre esse valor. Então, aqui eu vou pôr os tempos, ó. 0, 1, 2, 3, 4. E a minha velocidade, ela tá 0, 2, 4, 6, ou melhor, é 1, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, observem. Minha velocidade inicial é 0 e minha aceleração está falando que a velocidade varia 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Então, ela é 0, 1, 2, 3, 4, certo? Aqui, velocidade maior que 0 é positiva, aceleração maior que 0. O movimento, então, ambas maior que 0, o movimento tem que ser o quê? Acelerado. E o que está acontecendo com o módulo da minha velocidade? 0, 1, 2, 3, 4, 5, não está aumentando? Para isso, eu tenho que pisar no acelerador. Ele está aumentando. Agora, vamos ver no segundo exemplo. O meu segundo exemplo, eu tenho velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E a minha aceleração agora vai ser menos 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, ela vai variar menos 1 metro por segundo a cada segundo. Então, eu vou começar com 10 metros por segundo. Depois de 1 segundo, ela vai variar menos 1, então ela vai para 9. Depois ela vai para 8, 7, 6, 5, ok? Então, gente, observem aqui para vocês verem. A velocidade, ela vai 10, 9, 8, 7, 6, 5. Né, com o passar do tempo. Ou seja, em cada segundo ela varia menos 1. Então, aqui a velocidade é maior que 0, mas a aceleração é menor que 0. Então, eles têm sinais diferentes, ó. A e V têm sinais diferentes. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho um movimento retardado. Ou seja, eu tô tendo que pisar no freio, ó, a velocidade era 10 e ela foi caindo. Então, esse é um movimento retardado. Ah, Pauliana, então é só pensar. Toda vez que a aceleração for negativa, meu movimento é retardado. Só que isso não é verdade. Isso é uma pegadinha que pega muita gente. Toda vez que a aceleração for negativa, o movimento é retardado? Não. Querem ver um exemplo?
Olhem aqui. Aceleração negativa, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Agora eu vou colocar aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Então, a minha velocidade inicial aqui vai ser menos 10 ao invés de 10. Pauliana, o meu velocímetro não marca menos 10. Não marca. Esse menos está aqui só para mostrar que o seu movimento é retrógrado, você está voltando. Eu estou indo de Nepomuceno para Bom Sucesso. Então, menos 10, a hora que variar menos 1, menos 10 com menos 1 dá menos 11. Menos 11 com menos 1 dá menos 12. Menos 12 com menos 1 dá menos 13. Ou seja, aceleração menor que zero, velocidade menor que zero. A e V tem sinais iguais. Isso significa que o movimento tem que ser o quê? Acelerado. Vamos ver se ele é acelerado mesmo? Lembrem, esse menos aqui não tem no velocímetro do carro. Então, eu estou vendo lá o quê? 10, 11, 12, 13. Eu estou vendo a velocidade aumentar. Se a velocidade aumenta, realmente eu tenho que pisar no acelerador. O meu movimento é acelerado. Então não caiam nessa pegadinha de achar que toda vez que a aceleração for negativa, o movimento é retardado, porque não é. Se a sua velocidade também for negativa, se A e V tiverem o mesmo sinal, o movimento vai ser acelerado. Então quer saber se o movimento é acelerado ou retardado? Olhem os sinais de aceleração e velocidade. Pauliane, agora vamos ver se esses movimentos são progressivo ou retrógrado. Como é que a gente olha? Basta olhar o sinal da velocidade. Velocidade maior que zero, progressivo. Esse movimento é de ida. Velocidade maior que zero, movimento progressivo. Certo? Velocidade menor que zero, somente aqui que o movimento é retrógrado. Então, guardem isso. Para me saber se é progressivo ou retrógrado, olho o sinal da velocidade. Para me saber se é acelerado ou retardado, olho o sinal dos dois. Velocidade e aceleração. Mesmo sinal, movimento acelerado. Sinais contrários, movimento retardado. Certo? Então, um movimento pode ser retrógrado e acelerado? Pode. Quando eu estou voltando, retrógrado, mas eu estou pisando no acelerador no momento. E ele pode ser acelerado e retrógrado? Ou melhor, ele pode ser progressivo e retardado? Pode. Quando eu estou indo de Bom Sucesso para Nepomuceno, vou ter que chegar no pedágio. O que eu vou ter que fazer no pedágio? Parar. Então, meu movimento é progressivo, mas ele é retardado no momento que eu estou chegando no pedágio, porque eu estou tendo que pisar no freio. Ok? Então, prestem atenção para ficar bem clara a definição de progressivo e acelerado, retrógrado e retardado, certo? Então agora vamos à parte que mais cai aí nos vestibulares e Enem, gráficos do MRUV, certo? Então vamos lá, a gente vai começar com o gráfico da velocidade. Como que a velocidade varia com o tempo? Lembram da equação VO mais AT? Ou seja, V não é proporcional ao tempo? Uma função de primeiro grau, lembram que a gente falou isso? Como é que é uma função do primeiro grau com grandezas proporcionais? É uma reta com inclinação constante. Então, ela pode ser assim, ela pode ser assim, ok? A velocidade pode aumentar no tempo, ela pode diminuir no tempo, ou ainda ela pode ser, por exemplo, assim. Então, tem várias formas da gente interpretar. Ou ainda ela pode ser assim, ó. Vamos ver vários tipos de gráfico. Vários tipos de gráfico. Ela pode ser assim, ó. Certo? Então, o que vai acontecer? Em cada um eu tenho que saber interpretar, né? O que está acontecendo com o módulo? Ele saiu de uma velocidade zero e está aumentando, né? A velocidade é positiva aqui, velocidade maior que zero. Então, o movimento é velocidade maior que zero, é um movimento progressivo, ok? E ele é um movimento que a variação da velocidade no tempo também está positiva. A velocidade aumenta com o tempo, então ele é um movimento progressivo e acelerado, porque o módulo da velocidade aumenta com o tempo. Olhem esse valor aqui, a velocidade diminui com o tempo e ela é positiva, então ela continua positiva, o movimento é progressivo. Mas o módulo da velocidade cai com o tempo, então ele é progressivo e retardado.
Olha essa, ela parte de uma velocidade lá embaixo negativa, por exemplo, menos 10, chega em zero, né? E depois aumenta. Olha que interessante esse movimento. Pauliane, como que ela parte do menos 10 se não existe no velocímetro? Gente, ela não parte do menos 10, ela parte do 10. O menos está aqui só para indicar que ela está voltando. Então, a velocidade dela é 10, 7, 8, 10, 8, 6, 4, 2, 0, para. Então, aqui, ó, a velocidade é 0, ela para e depois ele começa a aumentar. Então, esse movimento aqui é o movimento que eu faço, por exemplo, na hora que eu tô chegando no pedágio. Vindo de Nepomuceno para Bom Sucesso. Meu movimento é o de volta, por isso minha velocidade é negativa. A hora que eu vejo o pedágio, eu começo a pisar no freio, paro, pago o pedágio e depois saio de lá acelerando e minha velocidade vai aumentando. Então, eu tenho aqui dois movimentos. Esse daqui, que é retardado, eu saio da velocidade 10 e paro, e esse movimento aqui, que depois eu saindo do pedágio, eu começo a acelerando. Então, eu tenho dois movimentos aqui. Prestem atenção. Como que eu vou analisar? Sempre olhando como é que está variando o módulo da velocidade. O módulo, porque o menos eu já sei que é para me indicar que eu estou voltando. Então, ele está indo de 10 até 0. Então, ele está parando. Depois de 0 até um valor maior. Ele está aumentando, certo? E aqui é a mesma coisa, só que ele começa lá numa velocidade positiva. Ele diminui, para. Então, esse movimento se ele está diminuindo, ele é retardado. E depois ele começa a aumentar. Não, Pauliane, ele não está aumentando, porque aqui está negativo. Ele está indo menos 10, menos 20, menos 30. Mas lembra que eu falei? Eu tenho que analisar o módulo da velocidade, porque o meu velocímetro não marca negativo. Então, aqui ele começa com um movimento acelerado. Ok? Agora vamos ver quem que é progressivo e retrógrado. Nesse ponto, ele é progressivo, porque a velocidade é maior que 0. E nesse ponto, ele é retardado e retrógrado, porque a velocidade é menor do que 0. Nesse ponto, ele é acelerado e retrógrado, porque a velocidade é menor que 0. Nesse ponto, ele é retardado e progressivo, porque a velocidade é maior do que 0. Gente, isso aqui parece simples, mas pega muita gente. Muita gente não tem noção faz confusão com progressivo, acelerado, retrógrado e retardado. Então, eu espero que tenha ficado claro aí, tá? Progressivo, progredir, ir para frente, velocidade tem que ser positiva. Retrógrado, regredir, ir para trás. Retardado e acelerado é aumentar o módulo da aceleração ou diminuir. Toda vez que for acelerado, A e V mesmo sinal. Toda vez que for retardado, A e V sinais opostos. Ok? Então, já vimos como é que é o gráfico. Ele é uma reta que pode estar de várias formas, dependendo do movimento. Agora, no gráfico V versus T, do gráfico V versus T, como é que eu chego na distância percorrida? Do mesmo jeito que eu chegava lá atrás. Num gráfico V versus T, para me calcular a distância percorrida, lá no MRU, eu não tinha que calcular o quê? Bastava calcular a área abaixo do gráfico. Então, a distância é dada pela área. Então, a distância é dada pela área do gráfico. Abaixo do gráfico, tá, gente? A área até lá embaixo. Então, nesse caso aqui, a distância seria base vezes a altura sobre 2, certo? Então, se eu tiver um gráfico, por exemplo, de velocidade assim, ó, que é possível uma reta com inclinação constante, mas não está partindo da velocidade inicial 0. Aí, a área vai ser aqui do trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tô lá no Enem, nervoso, não lembro de jeito nenhum a fórmula da área do trapézio. O que eu faço? Divido aqui, faço essa área do triângulo e essa área do retângulo. Todo mundo lembra como é que calcula a área do triângulo e a área do retângulo. Não tem problema nenhum, tá certo? Esqueceu a fórmula da área do trapézio, faz a área do triângulo e a área do retângulo, certo? Próximo gráfico agora. Então, esse aqui é o gráfico V versus T. Agora, nós vamos ver o gráfico, como é que é o gráfico de posição em função do tempo. Gente, como é que é o gráfico de posição em função do tempo do MRU? A função da posição em função do tempo no MRU era do primeiro grau.
Então, o gráfico no MRU de posição versus tempo é uma função do primeiro grau em que em que S variava proporcionalmente com T. Então, ele era um gráfico com essa cara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o gráfico de posição em função do tempo do MRU é igual ao gráfico de velocidade em função do tempo do MRU-V. Então, tem que ficar atento. Por que eles são iguais? Porque no MRU, S é uma função do primeiro grau com tempo. No MRU-V, V é uma função do primeiro grau com tempo. Por isso os gráficos são idênticos. Agora, Pauliane, como é que vai ser o gráfico de posição em função do tempo, então? Agora a função é S é igual a SO mais VOT mais meio de AT quadrado. Agora, a função S varia com o quadrado do tempo. Então, ela é uma função que a gente viu do segundo grau. Como é que são as funções do segundo grau? Como é que são os gráficos quando a função é proporcional, né, a uma outra variável ao quadrado, ou seja, é uma função do segundo grau. Aí nós vamos ver aqui, ó, S em função do tempo, ele pode ser assim. Vamos ver vários, ó. S em função do tempo, ele pode ser assim, ok? S em função do tempo, ele pode ser saindo lá do negativo assim. S em função do tempo. Ou ainda, ele pode ser assim, ó. Olha que legal. Ou ainda, ele pode ser assim, ó. Então, tem várias possibilidades e eu tenho que saber interpretar cada uma delas. Então, o que a gente vai ver? O que a gente vê num gráfico S em função do tempo é a posição que o corpo está tendo ao longo do percurso, ok? Então, aqui ele sai da posição inicial 0 e chega numa posição final lá, que é, por exemplo, 100. Então, se ele sai do 0 e vai para o 100, ele está indo. Então, o movimento dele é o quê? Um movimento de ida. Ele aumenta a sua posição. Então, é um movimento progressivo, um movimento de ida. Agora, observem esse. Ele sai lá de uma posição 100 e vem descendo e chega na posição 0. Então, ele está voltando. É um movimento retrógrado. É um movimento de volta. Aqui, ele sai de uma posição, olha que interessante, por exemplo, menos 10, chega na posição 0 e depois ele vai do 0 para frente. Então, ele está no sentido positivo da trajetória, né? Porque ele sai lá de trás do menos 10, passa pelo 0 e continua indo. Então, aqui ele é um movimento progressivo, ele está indo. E aqui? Aqui ele volta. Ele sai do grande, chega no 0 e depois vai. Então, aqui eu tenho dois movimentos. Eu tenho o movimento 1 e o movimento 2. O movimento 1 é um movimento de volta, retrógrado. O movimento 2 é um movimento que ele gosta ir. É um movimento progressivo. E aqui? Aqui ele sai da posição 0, chega na posição 100, por exemplo. Então, ele é um movimento, vou ter que dividir mais uma vez. 1 é um movimento de ida, então ele é progressivo, e o 2 é um movimento de volta, ele é retrógrado. Então, ótimo, já vimos porque eu tenho a posição, se ele está indo ou se ele está voltando, porque eu sei olhar a posição. Agora, e se ele é acelerado ou retardado? Como que eu vou saber? Para me saber se ele é acelerado ou retardado, eu tenho que saber se o módulo da velocidade está aumentando ou se o módulo da velocidade está diminuindo. Agora, como que eu descubro a velocidade num gráfico? Como que eu descubro a velocidade num gráfico? Num gráfico, posição versus tempo. Como é que a gente fazia isso lá no MRU-V? Ou desculpem, lá no MRU. Não era a inclinação do gráfico, a tangente? Lembra que eu expliquei? Inclinação da reta? Vou colocar aqui tangente. Aqui é a mesma coisa. O que vale para os gráficos MRU vão valer para os gráficos MRU-V. A gente vai ter que calcular a tangente. Pauliane, mas como é que eu vou calcular a inclinação em uma curva? Eu vou analisar ela. Eu vou traçar as tangentes nessas curvas. O que é a tangente? É aquela reta que toca a curva num ponto só. Então, todas essas que eu tracei são tangentes. Vou traçar as tangentes aqui, ó.
traço um pontinho e uma retinha. Ó, vou traçar aqui, ó. Em cada ponto vai acontecendo uma coisa. E vou traçar aqui, ó. Começo lá em cima. Então, gente, em cada ponto eu tenho que ir traçando as tangentes. Então, faço um pontinho onde eu quero e vou traçando as retas, ok? Então, ó, em cada ponto. Aqui, ó, começo assim. Então, em todos esses pontos laranjinha aqui, eu estou traçando as tangentes, que é aquela reta que toca na curva num ponto. Agora, para mim analisar, sem dado nenhum, se a velocidade está aumentando ou diminuindo, eu tenho que analisar a inclinação dessas retinhas que eu fiz. Se a inclinação está aumentando ou diminuindo. Observem, uma retinha aqui na horizontal, ó. O que é isso na horizontal? A inclinação é zero. Toda vez que eu tenho uma reta na horizontal, a tangente dela é zero, ok? A inclinação dela é zero, ela não está inclinada, ela está deitada. Aí eu começo aqui a acompanhar essa curva. O que está acontecendo com as retas? Olha, ela estava assim, não está aumentando a inclinação, ficando mais em pé. Como é que eu calculava a inclinação, né? Não é esse delta dividido por esse, né? Por exemplo, delta y dividido por delta x, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, à medida que eu vou andando nesse primeiro gráfico, a minha reta vai ficando mais inclinada. Pensa na inclinação com o morro vai ficando mais em pé, mais inclinado. Então, se a inclinação mede a velocidade e aqui as retas estão ficando mais inclinadas, significa que a velocidade está aumentando. E aqui onde a inclinação é zero, significa que a velocidade é zero. Então, aqui o VO dele é zero. E aí vai aumentando a inclinação, vai aumentando a velocidade. O que acontece com um corpo que parte de uma velocidade zero e vai aumentando? Ele tem um movimento acelerado. Sem eu saber valores nenhum, eu já sei. Por que eu sei que ele é acelerado? Porque a inclinação do meu gráfico está aumentando. Agora vamos ver esse segundo exemplo. Ele começa aqui em cima com uma inclinação zero, então uma velocidade zero. A inclinação da reta, a inclinação dessa tangente, desse tracinho que eu desenhei, que vai me dar a velocidade. Observem, depois o que vai acontecendo? Olha, está um pouco horizontal, vai ficando cada vez mais inclinada, mais em pé a reta. Significa também que a velocidade está aumentando, partiu do zero e está aumentando. Então eu tenho um movimento retrógrado e acelerado, certo? Olha esse caso, mais uma vez velocidade igual a zero, a primeira inclinação está horizontal e está aumentando, então o movimento aqui também é acelerado. Agora vamos analisar esses dois movimentos aqui. Esse primeiro movimento começa com uma inclinação alta, vai diminuindo e chega aqui, ó, a inclinação é zero, então a velocidade é zero. Se ele começa com uma inclinação alta e vai diminuindo, significa que a velocidade está começando alta e vai diminuir, vai chegar em zero. Então o movimento 1, ele é retardado, porque ele vai chegar na velocidade zero. Ele está diminuindo, retardado. Ok? Agora aqui o movimento 2, ele partiu da velocidade zero e está aumentando a inclinação. Então é um movimento acelerado. Então nós temos dois movimentos, olha, um retrógrado e retardado. Retrógrado, estou indo de Nepomuceno para Bom Sucesso e estou parando, então estou vindo de Nepomuceno para Bom Sucesso e vou parar num pedágio. E depois eu saí do pedágio, só que agora é progressivo, eu estou indo, então eu peguei o carro lá no pedágio e virei. Então, virei, sentido Nepomuceno de novo, esqueci meu celular lá no Cefete. Então, o que acontece? Eu parei, virei o carro, comecei a ir no sentido contrário, de Bom Sucesso para Nepomuceno, e acelerei, aumentando minha velocidade. Meu movimento é progressivo e acelerado, ok? Observem que a velocidade aqui, ela aumenta, você para e depois ela diminui. O movimento primeiro é retardado e depois acelerado. Então, a velocidade muda de sinal. Se ela muda de sinal, você mudou o sentido, porque ele era retrógrado, depois ele passou a ser progressivo. Então você mudou de sentido, você virou o carro. Você estava indo, você virou o carro para começar a voltar, ok? E esse caso aqui, esse primeiro, a velocidade é grande porque está com muito inclinado, a inclinação vai diminuindo, chegou aqui, a inclinação é zero. Então começa com uma velocidade alta e vai parar. Aqui ele para. Então o primeiro movimento é retardado.
Dado. E depois ele começa a aumentar a velocidade, sai do zero, né? Se você sai do zero, você só pode aumentar a velocidade. Você está parado, você tem que acelerar para o carro andar. Retrógrado e acelerado. Então, gente, esses gráficos que cai questão que é considerado até nível difícil, a gente tem que analisar por partes. Por isso eu volto a reforçar. Pegou uma questão com gráfico do Enem, antes de ler as opções, vejam o gráfico do que é, o que versus o que, posição vezes tempo, velocidade vezes tempo, aceleração vezes tempo. Qual tipo de informação eu posso tirar do gráfico? Depois vocês leem as opções para vocês verem, para a leitura da questão não te influenciar, ok? Você já sabe do que o gráfico está falando. Então, aqui a gente tem que ficar atento. Lembrar que toda vez que o gráfico for velocidade vezes tempo, a área me dá distância. Toda vez que eu tiver um gráfico posição vezes tempo, a inclinação da reta, a inclinação da tangente, o cateto oposto sobre o adjacente, vai me dar o valor da velocidade. E quando eu quero um gráfico qualitativo como esses, que não tem número nenhum, para me analisar se a velocidade está aumentando ou diminuindo, eu tenho que traçar as retinhas para me ver se a inclinação, que é o que me dá a velocidade, está aumentando ou diminuindo, né? Se a inclinação da reta, se a reta está ficando mais inclinada ou menos inclinada. A reta que corta a sua curva num ponto só, ok? Então, essas são as possibilidades que a gente tem aí de gráfico de MRUV. Agora, observem uma coisa. Olha esse movimento 1 aqui. Retrógrado e retardado. Retrógrado significa que a velocidade é menor do que zero. E retardado significa que a aceleração tem sinal diferente da velocidade. Então, a velocidade aqui tem que ser maior do que zero, porque eles têm que ter sinais diferentes. Observe esse caso aqui, segundo, progressivo, velocidade tem que ser maior do que zero. E acelerado, aceleração tem que ser maior do que zero. Vamos para esse segundo aqui, progressivo, o movimento 1 é progressivo, velocidade maior do que zero. E ele é retardado, a aceleração tem que ser diferente, então ela é menor do que zero. Movimento 2, retrógrado, velocidade negativa. E acelerado, aceleração com o mesmo sinal. Olha que interessante. Nesse caso, aceleração maior que zero, aceleração maior que zero. Então, concavidade para cima, aceleração maior que zero, ok? E aqui, aceleração menor que zero, aceleração menor que zero. Então, concavidade para baixo, aceleração negativa, menor que zero. Então, guardem isso, tá certo? A velocidade está variando, igual eu falei, ele é retrógrado, depois progressivo, ele mudou de sentido. Mas a aceleração, quando é côncavo para cima, a aceleração sempre vai ser maior que zero. E quando é côncavo para baixo, a aceleração vai ser menor do que zero. Certinho? Agora vamos continuar aí. O que mais que a gente tem de gráfico? Então, nós já vimos o gráfico V versus T, S versus T, agora falta o gráfico aceleração em função do tempo. O que acontece com a aceleração em função do tempo? O gráfico de aceleração em função do tempo, ele é uma constante que pode ser assim ou pode ser assim. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, mas ela sempre vai ser um valor o quê? Um valor constante. E se eu pego a área desse gráfico, observem, a área desse gráfico, o que vai ser a área desse gráfico? A área do gráfico aceleração vezes tempo, ela vai ser base vezes altura. Mas o que é a base? A base é o ΔT. E o que é a altura? A altura é o ΔA, área. Ou melhor, a altura não é o ΔA, a altura é a aceleração, porque ela é uma só. Então, a altura é a aceleração. Então, o que é aceleração vezes ΔT? Então, a área do gráfico, ela é aceleração vezes ΔT. O que é aceleração vezes ΔT? Olha para vocês verem, a aceleração, ela não é igual a ΔV sobre ΔT? Então, se eu multiplico em cruz, eu não fico que ΔV é igual a aceleração vezes ΔT? Observem, aceleração vezes ΔT, o que é? A área.
certo? Ó, aceleração vezes ΔT é a área. Logo, a gente pode concluir, então, que a área do gráfico, aceleração vezes tempo, é igual a ΔV, certo? Então, a área do gráfico, aceleração vezes tempo, me dá a variação da velocidade. O ΔV, tá ok, gente? O V menos o VO. Prestem atenção nisso, não é o V. É a variação da velocidade. Então, guardem isso. Resumindo. No geral, o gráfico é velocidade vezes tempo, posição vezes tempo e aceleração vezes tempo. Então, velocidade vezes tempo, a distância é dada pela área abaixo do gráfico. Posição versus tempo, falta quem? A velocidade é dada pela inclinação, que eu vou colocar aqui é a tangente, que é o cateto oposto sobre o adjacente, ou ΔY sobre ΔT, ou melhor, ΔY sobre ΔX, ok? E a aceleração vezes tempo? A área, o ΔV é dado pela área do gráfico. Então, isso aqui que vocês têm que saber. Isso aqui vale para tudo, no geral, tanto MRU quanto MRUV. Certinho? Então, com isso, a gente encerrou MRUV, tá? Na hora dos exercícios, vocês vão praticar mais, vai ficar mais claro. Então, eu quero muito que vocês treinem bastante gráfico, gente. Gráfico é uma coisa que cai muito no Enem, não só nessa matéria de MRUV, mas cai gráfico de termodinâmica, cai gráfico de eletricidade. Então, tem vários tipos de gráfico aí. A gente tem que saber trabalhar gráfico. Então, a gente está fazendo isso nas listas do Enem, eu sempre vou reforçar isso, como que a gente vai pegar uma questão de gráfico lá no Enem e trabalhar com ela, ok?